E aí, caros, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para uma dica, acredito que bastante rápida, onde nós vamos aprender como utilizar arquivos de configuração numa aplicação .NET Core. Nós sabemos que uma aplicação, quando você cria uma aplicação MVC ou uma aplicação Web API, ele já cria toda a estrutura necessária para que você trabalhe com arquivos de configuração. Porém, o que nós vamos fazer aqui, você poderia muito bem já criar uma aplicação assim e já ter lá acesso aos arquivos de configuração, mas a ideia aqui é que a gente aprenda a criar isso do zero, que a gente aprenda o que o .NET Core faz, eu diria assim, como é que ele é feito essa estrutura, eu diria por baixo dos panos, né? Então nós vamos aqui criar uma aplicação do tipo Console, utilizando os novos templates, né, da Microsoft, que são chamados Top Level, onde você não tem mais o Startup. E vamos lá, nós vamos criar aqui. Se você der, eu costumo sempre dizer, se você der um .NET New, você tem aqui os templates básicos do .NET, Console, Web App, Razor, ClassLib, Blazor. E se você der um .NET New menos list, você tem uma lista mais abrangente de templates, que inclusive você pode baixar templates, né? Ele não vai se limitar, ele não só limita só a esses, né? Porém, nós vamos criar um bem básico mesmo aqui, que exatamente a ideia é criar bem básico. Nós vamos criar um .NET New Console e nós vamos dar um output, por exemplo, top level console config. Ele está criando a aplicação e a gente já vai abrir ela aqui, vai entrar na pasta, vamos entrar na pasta e nós já vamos abrir ela aqui no Code. Vamos dar aqui um trust. Bom, para que a gente trabalhe com arquivos de configuração e saiba que não são só arquivos realmente, você pode trabalhar com variáveis de ambiente, você vai ver aqui que pode utilizar variáveis de ambiente, arquivos JSON, até mesmo arquivos XML e user secrets também, mas eu vou dar aqui um Ctrl Crase para abrir aqui o nosso terminal. Vou tentar aqui aumentar a fonte, se bem que ela sempre fica muito grande aqui para mim, mas eu acho que está bom assim. Não vamos precisar por hora disso aqui, eu vou dar um Ctrl B para fechar. Para trabalharmos com arquivos de configuração, e saiba que não é só arquivos de configuração, a gente pode trabalhar também, por exemplo, com variáveis de ambiente, user secrets, até mesmo com parâmetros de linha de comando, você vai aprender. Bom, mas para trabalharmos com arquivos de configuração, basicamente no .NET Core, nós temos que instalar duas bibliotecas, dois packages, que são o Microsoft Extensions Configurations e o Microsoft Extensions Configurations JSON. Então nós vamos instalar agora .NET Edge Package Microsoft Extensions Configuration. Vamos instalar agora o outro. Uma vez instalados os pacotes, nós vamos aqui agora dar um Ctrl B para abrir aqui, para a gente ver aqui o program.cs e nós vamos modificar aqui essa frase só para dar aqui uma mensagem para starting. Para iniciarmos a utilização do configuration, nós declaramos uma variável var configuration, pode ser qualquer nome, igual a new configuration builder. Então você importa o Microsoft Extensions Configuration e aqui você tem alguns tipos de configuração que você pode fazer. Por exemplo, basicamente nós vamos iniciar com a configuração de um JSON file, onde nós podemos chamar, por exemplo, de appsettings.json, porém você pode dar qualquer nome e você chama o método build. Pronto, aqui você já tem acesso as configurações que você vai criar. Você vai criar esse arquivo de configuração e, por exemplo, nós vamos pegar aqui, vamos chamar de myvalue, onde nós vamos fazer uso da variável configuration que nós criamos. Nós vamos pegar uma configuração hierárquica aqui, que está dentro de um nível principal. Então, vamos dizer que o nível principal seja myconfig
e dentro dela, é assim que você separa, tenha uma myValue. Pronto. Então aqui você tem o valor que você vai colocar nessa configuração, que você vai criar para a sua aplicação. Então nós vamos dar aqui um console WriteLine. Vamos chamar aqui uma interpolação para ficar melhor. Vamos pegar aqui o myValue e vamos interpolar com ele mesmo. E vamos dar aqui você pode dar um CW aqui também para ir mais rápido, viu? Para ajudar aqui no console WriteLine. Se eu for executar agora, eu vou limpar aqui. Vou dar um .NET Run. Ele vai me retornar um erro indicando que o arquivo de configuração AppSettings não foi encontrado. Claro, a gente tem que criar. Então nós vamos criar aqui um novo arquivo e vamos chamar ele de appsettings.json. Nele, ele é um arquivo JSON. Então nós vamos criar as nossas seções. Por exemplo, a gente tem uma seção de nível mais alto aqui, que é myconfig, e dentro dela nós podemos ter, por exemplo, várias seções, como vários valores também. Por exemplo, myValue aqui. E o valor de myValue é um string. Por exemplo, a gente pode colocar this is myValue. Pronto. Então aqui você poderia criar várias outras seções de configurações, seções de configurações e valores de configurações. Para ficar simples aqui o exemplo, que tende a ser bem rápido aqui. Vamos parar por isso aqui mesmo. Então nós vamos limpar aqui o console embaixo, vamos dar aqui um .NET Run. E ocorre que ele ainda não encontrou o arquivo. O motivo é o seguinte: para que o arquivo de configuração seja encontrado por sua aplicação, quando você dá o build, a sua aplicação é copiada para esse diretório bin debug .NET 6.0. Nesse caso aqui que eu estou utilizando o .NET 6.0. Inclusive eu esqueci de mostrar a versão do .NET. Então, se eu for aqui .NET -version, eu tenho aqui, eu estou utilizando a 6.0.102. Bom, mas para que seja possível a gente fazer uso de arquivos de configuração dessa maneira que a gente está utilizando, a gente está utilizando assim do zero mesmo aqui, para você aprender as minúcias realmente de como é porque, repetindo, quando você cria uma aplicação utilizando MVC ou Web API ou até Blazor, ele já faz tudo isso para você. Por baixo dos panos você não sabe, mas ele configura ele faz toda essa configuração por você. Aqui, como nós estamos fazendo do zero, nós vamos ter que fazer quase tudo manual. Portanto, no momento do builder, nós vamos ter que copiar esse arquivo. Nós vamos criar aqui um item group aqui. E dentro desse item group, nós vamos informar para o compilador que ele precisa copiar esse arquivo para a pasta para o folder de output de compilação quando compilarmos a aplicação. Eu vou informar aqui qual é o arquivo, por exemplo, appsettings.json. E você também pode informar em que momento você vai copiar esses arquivos. Nem sempre, vamos dizer que você não queira subscrever um arquivo, já que o que você tem aqui, ele está mais antigo do que o que está lá na pasta de build. Então você tem algumas configurações que você pode fazer. Por exemplo, você tem aqui copy to output directory, faltou aqui um R. Você tem a opção de always, e tem a opção de preserve newest. Quer dizer que se o arquivo que tiver lá for mais recente do que o que está aqui, então ele não vai subscrever. Eu costumo utilizar essa última opção aqui. Então nós vamos dar aqui, vamos ver como é que ficou aqui o código. Vamos dar aqui um .NET Run. E ele rodou nossa aplicação console, indicando o que nós pedimos no WriteLine myValue e informando o valor que nós definimos lá para myValue. Para não parar por aqui, você não só pode utilizar, por exemplo, arquivos JSON. Você pode utilizar várias coisas. Por exemplo, se você instalar o package .NET Add Package Microsoft Extensions Hosting, instalando esse pacote, você tem a opção de utilizar
Por exemplo, User Secrets, que User Secrets, para você ter uma ideia, vai ser também um conteúdo de uma aula interessante que nós vamos ter aqui, de uma dica interessante. Para você utilizar o User Secrets, você precisaria, por exemplo, de definir um assembly, a gente vai já definir ele lá em cima, e de dizer, por exemplo, se ele é opcional ou não. Por exemplo, para quase todos esses tipos de ADD aqui, nós podemos dizer se ele é opcional ou não. Por exemplo, se você colocar aqui como opcional igual true, significa que você está querendo dizer que esse arquivo realmente não precisa existir. É por isso que ele estava dando erro aqui para a gente, porque quando a gente rodou a aplicação, o arquivo não existia no início. Mas a gente quer que esse arquivo exista, a gente não quer que ele seja opcional. A gente não quer que ele, a gente quer que ele seja obrigatório, não opcional. Nesse caso aqui do User Secret, é comum você colocar ele como opcional. Então você vai colocar opcional igual true aqui. Só que, claro, que você vai ter que definir essa variável assembly, que a gente vai definir, por exemplo, aqui em cima. Por exemplo, a gente vai digitar var assembly igual appDomain, currentDomain, getAssemblies. E você vai ter que fazer aqui um single, fazer também uso do link, né? Deixa eu ver se ele vai me pedir aqui. Ainda não, mas vamos terminar aqui que talvez ele peça. Ah, eu esqueci de colocar o ponto, tudo bem. Por isso não estava dando certo, não ia dar certo. E aqui eu estou para pegar esse assembly aqui, que não vem ao caso muito aqui, mas só para explicar. De todos os assemblies que eu tenho desse domínio aqui, dessa aplicação, eu quero cujo entry point não seja nulo. Ou seja, eu não vou utilizar as DLLs, eu vou referenciar apenas a esse aqui, que é o assembly principal, até porque nós não temos nem outros assemblies aqui para que ele seja referenciado aqui. E nesse caso a gente está utilizando o User Secrets. Eu não vou explicar nessa dica, que é para ser pequenas, nada sobre User Secrets. Nós vamos ter uma dica sobre isso aí. E com a instalação também do Extensions Hosting, você também pode fazer referência, por exemplo, a Command Line. Você pode fazer uso do Command Line, passando aqui os args. Isso porque numa aplicação do tipo top level, você automaticamente tem essa variável args. É como nas aplicações antigas você tinha um main args. Aqui você não tem mais um main, mas você tem um args, você continua tendo. E você também pode até fazer referência a variáveis de ambiente, a Environment Variables. Pronto. Nesse caso aqui, a ordem importa. Você está querendo dizer que primeiro ele procure no seu User Secrets. Nós vamos ter uma dica legal, uma dica legal sobre User Secrets aqui. Curta esse vídeo, assine o canal que você vai ter novidades. Caso ele não encontre aqui, ele vai procurar no JSON file que nós criamos. Caso não encontre, ele vai procurar na Command Line. E caso contrário, ele vai procurar nas variáveis de ambiente. Então, se nós dermos aqui um .NET Run, ele vai procurar ordenadamente por tudo. Como aqui não foi obrigatório, ele passou sem dar erro. Aqui, como nós definimos como nós não definimos como para ser opcional, então se esse arquivo não existisse, ele ia dar um erro. Porém, mas se a propriedade que nós estamos referenciando aqui, ela não existisse nesse arquivo e existisse apenas nas variáveis de ambiente, ele iria trazer também esse valor. Nós não vamos fazer esse caso aqui para não prolongar muito o vídeo. É comum você utilizar, por exemplo, User Secrets quando você quer guardar uma coisa muito sensível, uma informação sensível, uma senha, sei lá. Então você não vai querer deixar uma senha no arquivo de configuração. Pode até passar ela na Command Line, o que é menos comum aqui. Muitas vezes você também coloca em variável de ambiente, por exemplo, no Azure. É muito de costume lá, é muito comum você colocar, por exemplo, senhas em variáveis de ambiente, senhas ou qualquer informação que seja mais pessoal. Nós vamos comentar esse aqui e o Command Line e vamos deixar aqui no mais comum. Primeiro ele procurando nosso arquivo de configuração, senão ele vai procurar nossas variáveis de ambiente. E é isso aí, galera. É uma dica rápida, mas importante para você saber o que ocorre ali por baixo dos panos, né? Eu diria, quando nós utilizamos um arquivo de configuração no .NET Core, que muitas vezes você não sabe como é que isso ocorre, porque você quando cria uma aplicação
MVC, Web API, etc. Você já tem isso na mão, não é? E às vezes nem presta atenção. Às vezes é bom você ter esse conhecimento mais aprofundado. Se você gostou aqui da dica, eu gostaria que você curtisse o vídeo, seguisse o canal. E nós temos aí outras ótimas dicas pela frente. Obrigado.